Você tem razão, Colombo, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Portanto, participar de convescotes não tem nada a ver com a autonomia do Banco Central. E o presidente da República deu uma demonstração da mais absoluta falta de institucionalidade. O que o governo quer é essa pressão em cima de Roberto Campos Neto para que ele seja responsável pelo absoluto fracasso da política econômica, da política fiscal do atual governo. Amanda realmente parece gostar de passar vergonha. Ela não aprende nunca. Desta vez, ela foi tentar defender o Barba em relação à política econômica do Brasil, que, como sabemos, vai de mal a pior, tentando colocar a culpa em Campos Neto, presidente do Banco Central. Mas foi envergonhada ao vivo por Beraldo e teve que ficar caladinha. Amanda, parece que a verdade veio à tona. O seu presida está procurando um culpado pelos fracassos. Essas foram as palavras de Beraldo e ainda completou. Não é novidade nenhuma a crítica, às vezes mais, às vezes menos contundente, que o presidente da República faz ao presidente do Banco Central nessa primeira experiência que o país tem de um presidente de Banco Central independente. É a primeira vez que um presidente da República assume o cargo e não indica o presidente do Banco Central. O presidente Lula vai fazer isso só agora, provavelmente em agosto, para os 2 últimos anos finais de mandato dele e os 2 anos de mandato do próximo presidente da República. O presidente do Banco Central participou semana passada de um evento na Assembleia Legislativa, ele recebeu uma homenagem de um deputado claramente bolsonarista, depois participou de um jantar no Palácio dos Bandeirantes. Não era importante que ele se guardasse um pouquinho nesse momento tão sensível também, não se expusesse a essa crítica que, justa ou não, está sendo repetida por muita gente na política? Colombo, você tem toda a razão. Primeiro, bom dia a você, Beraldo, Lívia, bom dia à nossa audiência. Tem ajustes e reparos à fala de ambas as partes. Eu acho que isso tem que ser tratado e entendido num contexto político. Obviamente que o presidente Lula está preocupado com o rumo da economia, acendeu a luz amarela, ele sofreu algumas derrotas, está mais difícil para Fernando Haddad esse ano, o dólar está subindo, os juros estão subindo e ele precisa de um bode expiatório. Aí ele reedita uma estratégia que ele adotou no início do mandato, que é eleger Roberto Campos Neto como o grande algoz da economia brasileira. É muito fácil, porque alguém do campo oposto foi escolhido pelo ex-presidente Bolsonaro, não é do campo da esquerda, pelo contrário. Aí o que acontece? O Campos Neto dá mais munição a Lula justamente quando ele participa de uma festa, não foi qualquer festa não. Pelo que me relataram, o pessoal chegou depois da cerimônia da Assembleia Legislativa, 10h30, 11 horas no Palácio dos Bandeirantes e entrou pela madrugada esse jantar para 70 pessoas, foi até 2, 3 da manhã. Então o Campos Neto, ele de fato veste a camisa amarela da seleção, a camisa bolsonarista quando vai voltar em eventos como esse. E, por outro lado, o Lula também chama o Tarcísio para o embate quando diz que o Tarcísio deve ter mais interferência aí nas decisões de Campos Neto do que o próprio Lula, deve ter mais ingerência política. Ele chama o Tarcísio para o embate, antecipa a corrida eleitoral de 2026. Só que o governador de São Paulo não morde a isca, ele está quieto no canto dele e não respondeu às provocações de Lula, ao contrário de Sérgio Moro. O Lula, inclusive, comparou Campos Neto ao Sérgio Moro. Agora, quando você vai olhar tecnicamente, no detalhe, as decisões de Campos Neto, será que elas dão ensejo à crítica de Lula? Pelo visto, não. E aí me lembraram até aliados do Bolsonaro que em 2022 a taxa de juros subiu, ano eleitoral, e subiu bastante no mandato de Bolsonaro, quando ele precisava de juros mais baixos para tentar colher a reeleição. Foram de 11,75 no início de 2022, na véspera da eleição já estavam em 13,75% ao ano, ou seja, um patamar muito alto. Portanto, nas reuniões do Banco Central em si, a postura de Roberto Campos Neto é técnica. Mas você tem razão, Colombo, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Portanto, participar de convescotes não tem nada a ver com a autonomia do Banco Central. Convescotes, Amanda, bom dia a você. O presidente do Banco Central foi homenageado na Assembleia Legislativa, foi recebido pelo governador do estado, que aliás não tem influência nenhuma na decisão de política monetária, e estava lá 90% do PIB brasileiro. Esses empresários que já não acreditam mais na fórmula econômica do governo. E o presidente da República deu uma demonstração da mais absoluta falta de institucionalidade, de não ter consciência do seu papel e simplesmente querer jogar a cortina de fumaça num problema efetivo que afeta a população brasileira. Mas o que afeta a vida da população brasileira não é se a taxa de juros Selic vai cair de 10,5% para 10,25%, para 9,75%. Porque, na verdade, para o empresário, para a pessoa comum que precisa recorrer a crédito,
o valor cobrado pelo banco, os juros cobrados pelo banco é absolutamente extorsivo. Só que disso não se trata. O que o governo quer é essa pressão em cima de Roberto Campos Neto para que ele seja responsável pelo absoluto fracasso da política econômica, da política fiscal do atual governo. Só que a população brasileira já está cansada, não vai morder essa isca. Fernando Haddad está desgastado e com esse processo de decadência da nossa situação econômica, ele vai se inviabilizando como um potencial substituto de Lula numa corrida eleitoral. E aí Lula, no auge dos seus 80 e poucos anos, será obrigado ele mesmo a concorrer em 2026. É tudo que Lula não quer. Ele quer curtir a vida dele, bem tranquilo, aproveitar e passar esse pepino para outro.